Salve, salve, rapaziada do Coletivo FC, tudo certo? Salve, 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 Bispinho. rapaziada. Boa tarde, meu Muito boa camarada. tarde. Como é que estamos, família? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo certo, meu irmão. Tudo certo. Melhor agora com você e com a rapaziada aí pra gente curtir esses melhores momentos. Vamos repercutir também algumas coisas que vem acontecendo no futebol brasileiro, algumas novidades, né? E algumas coisas também não tão boas, né? Mas de qualquer forma, vamos estar aí. Rapaziada que estiver aí assistindo a gente no gravado do YouTube, não se esquece de seguir o canal, né? De dar o like no vídeo, de compartilhar com a rapaziada aí esses melhores momentos e essa resenha, certo? Bisping, Certíssimo. Já vou jogar o link aqui também, né? O isso. link do nosso Linktree, que vão estar todas as plataformas aí que a gente está atuando aí agora aí, né? Que você pode encontrar e consumir nosso conteúdo, vão estar aí no Linktree, tudo num link só para você. Então é só você colar e acompanhar aí o trabalho que a gente está fazendo. Beleza, rapaziada? Já vou deixar aqui no chat já. E vamos embora para mais uma live aí. Vamos começar repercutindo a notícia do dia, Vacão? Vamos sim. Mas antes disso, não tem, a gente tem que fazer a propaganda. Acabamos de lançar um videozinho nosso no YouTube, né? Um Sim, videozinho falando sobre essa janela aí que acabou de se abrir agora na segunda-feira. E a galera pode estar colando lá no YouTube para poder dar essa moral lá pra gente nesse vídeo novo aí que o nosso guerreiro Bispo acabou de subir, rapaziada. exatamente. Temos vídeo novo lá no YouTube falando de algumas transferências que já foram confirmadas, né? A gente destacou 5 transferências. A maioria delas já foi confirmada, outras estão por questão de assinatura, mas jogadores já estão se encaminhando para o Brasil, né, para assinar o contrato. Então, vale a pena você dar um check lá no vídeo, que o vídeo está maneiro e tá no Linktree. Nosso canal do YouTube tá no Linktree. Já coloquei aqui no chat, só a galera que tiver um aí, colar e seguir aí o Linktree. Vou até botar mais uma vez aqui. Ó, tá aqui, Exatamente. E Linktree como você coletivo. ressaltou, Bispo, a gente vai, não tem como deixar passar em branco, né, essa questão dos acontecimentos hoje. A gente acordou hoje com o Twitter e os grupos de WhatsApp explodindo, né, com o que foi a questão do jogador do Corinthians, Luan, né, que foi acossado pelos torcedores de uma torcida organizada do Corinthians, né? Num Sim, motel, numa situação um pouco, né, complicada. é uma situação complicada. Situação complicada. Agora a gente está vendo aí a matéria do GE, né? O jogador foi Exatamente. o Luan, que ainda está no Corinthians, né? O Luan é um jogador que surgiu muito bem no Grêmio, né? E depois começou a ter problemas extra-campo, foi pro Corinthians, não rendeu, foi pro Corinthians com um salário bem alto, né? Para os padrões do Brasil e um salário que o Corinthians poderia estar pagando em outro jogador, a torcida, né, de uma maneira irracional, como na grande maioria das vezes age, né, a torcida, foi cobrar o Luan no motel. Né? As cenas foram feias, nós não vamos transmitir aqui as cenas por repúdio também, né? Porque as cenas vieram, quem registrou esse momento foram os torcedores que estavam lá, né? Exatamente. Nós aqui do coletivo repudiamos também esse tipo de atitude, né? A gente Exatamente. estava falando isso offline aqui, né? Exatamente, a gente repudia e, assim, eu já cheguei a fazer até algumas falas, às vezes, quando estava irritado com com os jogadores do Flamengo, tudo mais, que deveriam receber cobrança e tudo mais. Mas eu acho que quando você, pô, parte para parte de agressão física, né, você acaba perdendo a razão e qualquer pleito que você esteja fazendo, eu acho que em si já os caras perdem, né? Já começa a perder, Sim, porque aí já vão ser vistos de outra forma, né? Em vez sim, do foco ser agora um
possível protesto, né? Já As entra pessoas numa área criminal, né? já entra numa área criminal, exatamente. Eles poderiam ter constrangido o jogador, poderiam ter soltado fogos na porta do motel, né, não seria, né, muito republicano, mas não estariam chegando no ponto agora de responder criminalmente por isso, né. Então, assim, a paixão não pode ser a desculpa para os caras poderem fazer esse tipo de coisa não, entendeu. Sim, Infelizmente, né, e agora a gente vê também uma mídia muito grande, você vê Twitter, né, tem imagens disso correndo no Twitter, e assim, você vê que os caras não têm o menor pudor disso, né, tem foto com o o cara menor respeito pela deles, pessoa, não tem o menor né? respeito pelo cara, pelas pessoas que estavam ali com ele, né, porque assim, tem que lembrar que além de toda a questão problemática que possa ser o Luan como jogador do Corinthians, né, tem que lembrar que ele é um funcionário do clube, né, ele é uma pessoa Sim, como qualquer outra, é o emprego dele ser jogador do Corinthians, né, e assim, se ele é um mau funcionário, que demitam ele, né, que pressionem quem vai demitir ele. Por que que eles pressionam o cara para ele se demitir e não para o Corinthians demitir ele, né? sim, a vida do dirigente é mais fácil que a vida do jogador, né? Em relação à cobrança, sim. O jogador é o teste de ferro, né? Onde a gente vê esse caso não é longe de ser o primeiro, longe de ser o último, Sim, né? E aí fica um levantamento também de onde que nós vamos parar, né? A gente vê que hoje em dia, né, é muito fácil, as pessoas vão e elas ofendem familiares, né? Elas entram em Instagram, em rede social de familiar e falam que vão matar e se transvestem na capa da internet muitas vezes para fazer coisas seríssimas. Essa já saiu do campo de internet e ameaça e já foi uma agressão física em um momento de privacidade da pessoa, né, que acima de atleta, acima de funcionário do clube, ele é uma pessoa, né, e a pessoa não deve ser cobrada dessa maneira em hipótese alguma, e ainda mais numa situação que a pessoa está passando por problemas no seu ambiente de trabalho, né, acho que é uma coisa que ninguém aqui é esse é o livre estopim, né? disso, né, O estopim é esse, exatamente né? isso, sim, Por uma ninguém é má livre relação disso, de né, trabalho, né? tanto eu quanto você, né, Ninguém. vamos ter dias ruins de trabalho, né, você que está vendo aí, né, você rende 100% no seu trabalho todos os dias, né, nós sabemos que o humano é falho, né, então por mais que ele não esteja se mostrando um profissional que justifique o valor investido, que justifique o tempo de contrato, seja um profissional também, né, que vamos lá, né, vamos se colocar no lugar da pessoa, né, você é o Luan, né, o Luan hoje em dia ganha R$ 800.000 por mês e tem um contrato longo com o Corinthians, né, ele sabe muito bem disso, que ele não vai conseguir arrumar um outro Contrato clube que igual a esse. pague esses valores para ele, né. Como não foi ele que pediu para ir lá assinar o contrato, né, ele está no direito dele, né, ele tem um contrato de trabalho, não está sendo utilizado por opções extracampo, que não envolvem só ele demonstrou vontade de jogar, né, e aqui também, né, eu já vou passar a bola para você, porque a gente teve uma declaração muito infeliz do Luxemburgo também, que ajudou a colocar fogo nisso, né, Sim. Luxemburgo Que foi também não vem questionado, fazendo um bom serviço no Corinthians, que também não né? vem fazendo um bom serviço no Corinthians, E nem né? por conta disso ninguém está defendendo que vai atrás dele para dar porrada nele, que vai invadir a casa dele para enfiar o dedo na cara dele, dar pescoção Exatamente. nele. E Ninguém nem está tem pedindo para fazer jogador isso. nenhum perguntando, botando ele no fogo também, Isso, né? exatamente. E virando falando assim: ah, então o senhor quer que eu fale sobre o Luxemburgo? Pergunta o que a torcida está achando dele, então, Sim, né? Alguma coisa assim. O jogador, pelo contrário, pediu oportunidade ao Luxemburgo, né? O Luxemburgo não deu a oportunidade e não foi reintegrado e ainda jogou essa, né? Jogou ele nos Leões, né? Jogou o sim. jogador nos Leões. Como será que o resto do elenco viu isso, né? Enxergou isso,
né, acredito que o Luan não deve ser um cara com moral com o elenco do Corinthians, mas todo jogador está sujeito a isso, né, Os caras sempre podem pensar: "E quando for a minha vez, será que quando for se exatamente, porventura eu tiver um mau momento, será que eu vou ser tacado para os leões assim também?", né. exatamente isso, Porque, né. assim, a pergunta é o seguinte: será que na hora de ir lá em Porto Alegre buscar o Luan, nego deu um pescoção nele e saiu arrastando ele até São Paulo? Forçou ele a Exatamente assinar o isso, contrato? Entendeu? exatamente Será que na isso. hora de assinar o contrato foi assim que foi né, ou foi de uma Sim, forma profissional, como ele deveria ser cobrado, de verdade, né? exatamente. Porque se tivesse em contrato lá, por saber que é um jogador problemático, porque, assim, todo mundo sabia que o Luan era um jogador problemático. Não Sim, era novidade para sim, ninguém, que não ele no era. Grêmio ele já tinha problema, né, no Sim, Grêmio, onde ele fez tudo que ele fez, né, onde sim, o ele melhor momento se da carreira mostrou dele, né. e no melhor momento da carreira dele, a gente já todo mundo sabia que ele era um rapaz problemático, tá ligado. Então, assim, a partir Sim, do momento que você contrata ele, joga o maluco em São Paulo, mundo. São Paulo é o é, mundo. sim, E aí, assim, você não quer, não bota amarras ou contrapartidas contratuais de. Não digo nem daquela questão que o pessoal fala de contrato por desempenho, não estou dizendo uhum, disso, né? Eu digo assim, de pelo menos assim, pô, Luan, então, se a gente. Você ficar tanto tempo afastado sem ser por lesão, se você não for, né? Vamos lá, vamos ter que fazer uma redução sim. salarial, porque não dá para manter. Assim, tem que ter alguma coisa, né? Poderiam ter se prevenido melhor nesse tipo de contrato, né, poderiam ter Exatamente, ter formas, porque hoje em dia, né, se você é um clube porque mas aí tem uma outra problemática, o Corinthians tem um problema financeiro alto, todo mundo é sabido também. sim, Então, assim, quando o cara vai fazer um contrato com quem não pode, né, não tem muitas garantias financeiras, você não tem como exigir muito também, né, então assim, sim, fica exatamente. complicado. E é uma coisa aqui, ó, vou dar um salve primeiro pro Betão aqui, ó, o Betão falou que tá ouvindo a gente, tá dirigindo, salve, salve Beto, olho na estrada Salve aí, cuidado Betão, meu isso aí guerreiro. meu camarada. Salve, salve Anderson, líder, grande Salve guerreiro. Anderson, meu É o camarada, também não tô ele vendo dando que os o 25 dele sobre o assunto. Infelizmente, acho que a torcida do Corinthians criou esse hábito e até um incentivo, e até com incentivo de presidente. Então, Anderson, eu acho que isso é uma cultura bem peculiar de São Paulo, né? Você vê acontecendo essa questão de ir atrás em balada, uma coisa que acontece muito em São Paulo, aconteceu começou há pouco tempo com o Santos, né. com o Santos. Não, o Palmeiras tinha muito disso, porque agora o Sim, Palmeiras está numa boa fase, mas assim, é. antes, se você for ver aí, buscar antes da pandemia, né, quando a chegada do Abel ainda, eles estavam tendo problema dessa forma, de nego ter que ir atrás de nego em balada, né. No Atlético Sim, Mineiro a gente teve problema com isso agora, os caras tiveram problema com isso agora há pouco. No Flamengo, volta e meia, a galera solta uma dessa, mas não tem essa patrulha que a gente vê acontecendo muito fortemente em São Paulo. No Rio no Rio a gente costuma ver mais torcida organizada entrando em CT, tendo acesso às vezes à sim, sede de clube, a gente vê isso acontecendo, né. Isso é uma tônica mais geral aqui, a gente vê em todos os clubes cariocas isso acontecendo, independente de cor. Mas no em São Paulo a gente vê muito mais uma patrulha das torcidas organizadas nesse sentido, eles são conhecidos por isso. Só que uma sim, coisa é você é isso que eu foi o que eu estava falando, uma coisa é você ir na porta da balada e, meu irmão, cobrar o cara na hora que ele estiver saindo do troço. Cobrar, achincalhar o cara, né, com jogar certeza. pipoca, igual que a gente já viu acontecendo em aeroporto, em porta de balada. Outra coisa é você botar a mão no companheiro, meu irmão. Aí perdeu Sim, a razão do protesto, perdeu a razão. entendeu? Perdeu a É. razão, porque aí foi o que a gente falou, vira criminal, entendeu? Qualquer coisa que você esteja pleiteando ali, perde a força do argumento, entendeu? Então, assim, e Sim, é isso. Os reais né, causadores desse problema, que é quem fez o contrato com o cara, provavelmente tá dormindo na sua suíte de luxo e não tá sendo acossado, né? Quem pode solucionar o problema não está sendo acossado, porque aí pedir para o jogador pedir demissão também é meio fácil também, né? Querer que a corda estoure sempre pro lado mais fraco, né? sim, e a gente sabe que isso não vai acontecer, né, porque o Corinthians tentou negociar o Luan, né, e ninguém quer, ele também não quer sair, né, então agora você além de ter um jogador que vai ter que ficar no clube,
né? Acho muito difícil ele ir para algum outro lugar e vai ficar no clube agora sob Hum, medo, sob pavor, sabe o que que eu né? acho, bispo? É capaz dele conseguir agora uma rescisão pela justiça, cara. Pô, ele tá sendo Sim, com danos ameaçado, bicho. total do Corinthians, Total, vai né? ser Do e Corinthians o tendo Corinthians vai pagar que. isso como? Não tem dinheiro. A gente já tá Não vendo tem aí dinheiro para pagar isso. a gente já tá vendo alguns clubes aí que vão ter problema para contratar nessa janela por conta de questão financeira, entendeu? Ou seja, né, mais um problema financeiro para o Corinthians que vai estourar, né, na justiça e que vai ter mais um jogador cobrando salários, Mas dívidas exatamente. astronômicas do Corinthians, né. Mais uma pedrinha para essa pedreira aí do que é a dívida do Corinthians, né. Sim, exatamente Mais isso. uma dessa. Ó, o Anderson falando mais aqui, ó: "Lembro de um presidente dele dizendo que invadir CT e cobrar rispidamente jogador era normal no futebol e não achava ruim". É, então, eu acho que isso é uma tônica entre todos os dirigentes. Eu acho que tem um ou outro tentando fazer alguma coisa diferente, mas a tônica geral é essa. Eles se usam também dos torcedores, né, das organizadas, nesse sentido também, para poder pressionar jogador que não quer sair de dentro do clube às vezes, né. Sim. É uma via de mão dupla aí, às vezes pode ser até um dos motivos deles nunca serem os alvos, né, As principais aí. organizadas andam lado a lado, né, você citou o caso aí do Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro a gente vê mais essa invasão no CT, né, esse Sim. tipo de coisa. Isso Entrada daí, de presidente de torcida organizada você vê que para conversar com isso é uma coisa diretoria. orquestrada, né, Sim, alguém deixou esse pessoal entrar lá, né, o clube é de certa forma conivente com isso também, né. Então, fica aqui nosso repúdio, né, exatamente. ao que aconteceu com o Luan hoje, né, e acho que essa é a notícia do futebol de hoje.